É bastante conhecido que o Evangelho de Mateus relata a fuga de José e Maria com o bebê Jesus para o Egito, onde ficaram por algum tempo até a morte de Herodes o Grande, que intencionava matá-los. Embora não saibamos mais nada sobre onde e como a família de Jesus viveu durante esse tempo no Egito, há uma interessantíssima história quase desconhecida sobre como era a África quando Jesus morou por lá, e você vai conhecer essa história agora aqui no canal Observatório 7. Só aqui a teologia conversa com a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte, contando o que acontecia na história mundial na época dos acontecimentos bíblicos. Este vídeo é parte de uma série sobre o primeiro século da era cristã, chamada de Era Comum, e você pode encontrar os demais episódios nas playlists do nosso canal. Então, por favor, se inscreva para receber vídeos periodicamente e acione o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Se gostar, curta e compartilhe, lembrando que este vídeo está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas fora de seu contexto original, para ilustrar nossa própria narrativa. Confira também nossa bibliografia abaixo do título. A África do primeiro século era intensamente selvagem. É impressionante como as barreiras geográficas do deserto, das montanhas e até dos grandes animais isolaram por séculos os povos e tribos dentro do continente africano. Além de estreitas rotas comerciais, a maior parte da África abaixo do Saara e do Nilo era puro mistério aos povos do norte do Mediterrâneo, ainda nos dias do Império Romano. Infelizmente, temos pouquíssimas informações arqueológicas da África Central e Meridional, porque os caçadores e coletores que viviam por lá deixaram poucos vestígios materiais. Mas, apesar disso, já havia circulação de ferramentas de ferro, embora o modo de vida da maioria das tribos africanas continuava sendo um estilo de vida simples e rústico. A África Oriental tinha ao sul do Mar Vermelho uma encruzilhada de comércio feito pelos árabes do sul com as nações africanas da costa do Oceano Índico, que também estavam negociando com os hindus. Canela, pimenta e especiarias era o grande mercado afro-oriental. E foi nesta época que Roma descobriu que, além de obter marfim do sul do Nilo, a costa oriental africana era outra fonte potencial deste rico material. Ao norte da Etiópia, onde durante a Idade do Bronze ficava o reino de Puti, imigrantes sabeus vindos da Península Arábica estavam montando colônias durante o primeiro século e, junto com os africanos desta região, deram origem a uma nova e rica civilização conhecida como Império Axum, que iniciou no final do primeiro século. Do outro lado, na costa atlântica, no clima úmido das florestas equatoriais ou nas savanas do Sahel, entre a floresta e o deserto do Saara, o solo e clima não deram chance aos grãos tradicionais do Oriente Médio e do Egito. Ali, no centro e oeste africano, os povos do Chad e das florestas atlânticas desenvolveram uma agricultura completamente diferente, que incluía uma variante de arroz, inhame, dendê, milhete, sorgo e paianço. Enquanto isso, o deserto do Saara havia atingido seu ponto máximo de ressecamento e savanas muito antigas transformaram-se num mar de dunas. Entretanto, quando Jesus nasceu, ainda havia bolsões verdes em vales do Saara, oásis que garantiam a vida, incluindo de crocodilos, em fontes permanentes no meio do deserto, felinos nas montanhas e migrações de grandes mamíferos, até mesmo de elefantes.
O norte da África proveu a fonte de exploração romana, de onde se capturaram muitas feras que foram mortas nos Jogos Romanos, em especial o já extinto leão do Atlas. Os povos do Saara eram os garamantes, berberes e líbios. Os romanos combateram a maioria deles até os vencerem e os fizeram reinos vassalos, com quem faziam comércio, e estes com as rotas que levavam até as tribos subsaarianas. Ao sul do Egito, onde hoje é o Sudão, há muitos séculos havia uma terra politicamente estabilizada. O Cush era a mina de ouro do mundo antigo, e o antigo Sudão repleto de planícies onde os africanos criavam gado, cabras e até alguns cavalos. Diferentes, mas relacionados culturalmente com o Egito, as civilizações de Napata e Meroé viram Roma chegar nas suas fronteiras em 27 a.C. Seus reis eram escolhidos entre os irmãos da família real pela decisão dos generais. Na época do Império Romano, as sacerdotisas, que também eram a rainha-mãe, conhecidas pelo título de Candace, passaram a ocupar a posição de destaque. Ao lado do Egito estava a província de Creta e Cirene, cuja capital, Cirene, era uma cidade grega fundada no norte africano. O norte africano já estava lotado de povos da Europa e Ásia. No Egito, a população nativa estava cada vez mais pobre. Quando José e Maria chegaram ao Egito com o pequeno Jesus, o Egito havia sido conquistado quase 30 anos atrás pelo então imperador César Augusto, que venceu Cleópatra, descendente dos gregos Ptolomeus, e assim acabou o último reinado dos faraós, quando Roma anexou como província o Egito, que passou a responder diretamente ao imperador romano, que proibia o próprio Senado de interferir neste país, que era a fonte fundamental de alimento de Roma, produzindo a maior parte do trigo que o imperador de Roma distribuía para os pobres em seus atos de populismo. Toda a produção chegava a Alexandria, que anualmente enviava a terça parte para o porto de Óstia, que servia a Roma. Alexandria era a capital do Egito, de onde o prefeito romano e sua equipe de oficiais controlava o país, sendo nomeados diretamente pelo imperador. O prefeito do Egito fazia as vezes de supremo juiz, administrador e general das 3 legiões que guardavam o país. O imperador romano tomou para si os antigos ofícios religiosos. Ísis ainda era muito popular, incluindo os cultos de mistérios que se espalharam por todo o império. Famoso nesta época eram os serapeus, que eram templos que existiam em vários lugares do Egito e também da Ásia Menor, onde se cultuava uma mistura do deus Osíris e Apis, sincretizado às ideias gregas. O Serapeu de Alexandria era um colossal prédio em mármore e metais nobres, com acesso à Biblioteca de Alexandria, onde se colecionavam livros de todos os lugares do mundo, inclusive a primeira versão em grego da Bíblia hebraica, a Septuaginta, e outros livros da literatura hebraica, embora a biblioteca fosse um centro de conhecimentos variados como geografia, arte, filosofia e matemática, em especial de obras religiosas místicas politeístas que muitas vezes estavam atreladas a estas outras ciências. O destino da Biblioteca de Alexandria parece ter sido casado ao destino da cidade, e os infortúnios militares e políticos que afetavam a cidade acabavam afetando a biblioteca. Neste período retratado pelo vídeo que estamos contando na série sobre o primeiro século, a biblioteca já tinha passado pela primeira perda nas mãos dos próprios romanos quando Júlio César, alguns anos antes, lutou no Egito e queimou as docas, de onde o fogo chegou até a biblioteca, destruindo pelo menos 40 mil volumes, segundo relatos dos escritos clássicos. A biblioteca passou por reformas e nos dias em que Jesus nasceu, o imperador Augusto nomeou um sacerdote como chefe e bibliotecário. A biblioteca era de controle religioso
e o imperador controlava a religião e, com isso, controlava a informação. Aparentemente, a biblioteca foi sendo restrita aos oficiais romanos e caindo em desuso popular e importância. Não devemos cometer o anacronismo de imaginar a Biblioteca de Alexandria como uma biblioteca pública onde o povo comum entrava para se informar. Ela, na verdade, era, como qualquer outro centro de saber do mundo clássico, um reduto para uma elite onde não se podia diferenciar governo, religião e dinheiro. O fim dela se deu séculos depois e está mergulhado em versões controversas que escapam o período abordado nesta série, mas podemos dizer com certeza que o fim da Biblioteca de Alexandria e do complexo de templos anexos a ela foi gradual, junto com o desmoronar do próprio Império Romano. Na verdade, antes de Jesus nascer, fora a passagem de César pelo Egito, a região desfrutou de relativa paz desde o tempo dos faraós Ptolomeus, que, sendo gregos, favoreceram a filosofia. Egito também tinha uma antiguíssima sabedoria, desfrutara da liberdade religiosa concedida no período persa, e esta liberdade também atraiu os judeus desde muito cedo para o Egito, como um refúgio pacífico. Neste caldeirão da filosofia da época, judeus foram tremendamente influenciados como qualquer povo vivendo naquele local, e entre eles, correntes mais liberais de pensamento surgiram. Quando Jesus chegou ao Egito, com algo entre meses de vida ou 2 anos de idade, o judeu Filo de Alexandria vivia exatamente neste contexto e tinha por volta de 30 anos. Ele ainda viveu pelo menos mais 50 anos e produziu muito material literário que reflete o diálogo do mundo judeu com o mundo grego e com o mundo egípcio. Filo é considerado por seus admiradores como o Moisés que falava grego ou o Platão que falava hebraico. E comparavelmente seria o equivalente judeu de Agostinho no universo cristão. Filo acreditava que Deus era o equivalente dos gregos ao Logos. E, aliás, confira o que os filósofos gregos entendiam por Logos no episódio sobre filósofos pré-socráticos aqui do canal. Filo acreditava que este Logos encontrou muitas maneiras de se comunicar e, depois da revelação aos profetas bíblicos, o intelecto e raciocínio filosófico eram outras destas formas de revelação. Entretanto, neste esforço de diálogo entre filosofia e teologia, Filo de Alexandria consumiu muito do neoplatonismo, ao mesmo tempo que explorava cada vez mais experiências místicas. Embora a Bíblia hebraica fale da ressurreição do corpo no final dos tempos, o que cristãos chamam de Antigo Testamento é incrivelmente ausente de descrições de vida após a morte. O processo de assimilar a crença numa alma imortal que vive em outro lugar após a morte havia começado no exílio judeu, principalmente por influência persa. Veja o vídeo aqui no canal sobre a relação entre zoroastrismo e judaísmo. E neste momento alcançou maturidade com a filosofia grega platonista, sendo abraçada pelo pensamento judaico. A ideia de diálogo com os filósofos era muito boa, mas os princípios de uma identidade religiosa baseada somente nos escritos dos profetas foram progressivamente removidos. O princípio de interpretar as escrituras pelas próprias escrituras, comparando vários textos bíblicos sobre o mesmo assunto, foi sendo substituído e Filo se tornou um dos pais da interpretação alegórica da Bíblia, tendência que seria seguida por toda a escola teológica alexandrina, até mesmo no cristianismo alexandrino, quando surgisse algum tempo depois. A escola alegórica seria muito combatida tanto no judaísmo conservador quanto no cristianismo ortodoxo. O perigo desta forma de interpretar é que ela simplesmente não respeita o contexto histórico e literário, e o intérprete pode fazer do texto o que quiser.
Entre as teses mais famosas de Filo de Alexandria estavam, primeiro, que a filosofia grega, em especial o platonismo e o estoicismo, que ele tanto admirava, haviam se inspirado em Moisés. Segundo, como o Deus filosófico é altamente compreendido de forma abstrata, Filo adotou um estilo de teologia chamada de teologia negativa, que se caracteriza por determinar o que Deus não é, descrevendo então o que ele pode ser. O grande objetivo era evitar antropomorfismos. Terceiro, paradoxalmente, a sua raiz racional, Filo defendia que o contato com Deus vinha de experiências inexplicáveis, místicas, de êxtase. Quarto, semelhante ao pensamento platônico, Deus tinha ideias perfeitas e o Logos era o mediador da emanação destas ideias. Quinto, Filo acreditava que as emanações de Deus produziam hierarquias divinas, como a sabedoria divina, o homem divino e o espírito e várias classes de anjos. Se Filo não foi o motor das mudanças, ele é pelo menos o marco que sinaliza o surgimento de várias correntes estranhas ao monoteísmo que surgiram daí em diante. É possível perceber em Filo algo semelhante ao que vai surgir na era apostólica como o movimento gnóstico, muito combatido pelo cristianismo apostólico e ortodoxo, e que foi especialmente forte no Egito, terra natal de Filo. Pode-se reconhecer também alguns aspectos que encontraremos no cabalismo judaico, que tem origem discutível e alguns apontam ter iniciado na Babilônia durante o exílio, enquanto alguns cabalistas legitimam sua tradição e conhecimentos secretos como tendo tido origem em Moisés ou até em Adão. O judaísmo dos dias de Jesus já não era o mesmo do tempo de Esdras, muito menos do tempo de Moisés. Imensa literatura apócrifa circulava como novidade religiosa. Costumes, etnias, ideias e crenças já se mesclavam e produziam novidades. O judaísmo helenista de Filo foi apenas uma destas. Essa invasão de cultura grega no judaísmo era um dos muitos motivos que despertava o desprezo dos judeus mais tradicionais pelo mundo grego e egípcio ao seu redor enquanto viviam no Egito. Os gregos, por sua vez, tinham constantes conflitos com os judeus, principalmente em Alexandria, porque os romanos, que no início da sua invasão ao Oriente foram aliados dos judeus, haviam concedido favores a estes, incluindo a guarda do sábado. Em Alexandria e cidades do Egito, eles viviam reclusos em suas comunidades judaicas. O judaísmo tinha contato com a África desde tempos milenares, em especial na Etiópia, Cuxi e Egito. O judaísmo na África é tão antigo que remonta a 1500 anos antes de Jesus nascer. Entretanto, mesmo Alexandria sendo a maior colônia judaica na África, é pouco provável que José e Maria tenham buscado se esconder num local tão movimentado. Para pessoas que viveram discretamente em Nazaré e eram procurados, é presumível que escolheram a discrição de outras comunidades judaicas africanas menos famosas. No Cairo, uma tradição dos cristãos coptas reclama que antes de sua igreja ser construída, aquele local foi passagem da família de Jesus quando estiveram no Egito. De fato, a tradição do início do cristianismo no Egito teria tido início com o evangelista Marcos, que teria sido o primeiro cristão a chegar em Alexandria e pregar a mensagem, formando os primeiros conversos, neste local onde ele teria sido martirizado. Qualquer que seja a verdade, o fato é que Herodes o Grande adoeceu terrivelmente e morreu, e nesta cortina de acontecimentos, a anônima família de Jesus retornou para Nazaré, quando a idade do garoto era incerta aos moradores da Galileia e sua verdadeira identidade era completamente desconhecida.